Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a história sobre o avivamento da Rua Azusa. Talvez você já deve ter ouvido falar desse grande acontecimento, esse grande movimento dentro da história do evangelicalismo do século XX, da virada do século XIX para o século XX. Se você não conheceu, você vai conhecer de forma resumida aqui comigo. William Seymour foi um dos principais expoentes nesse acontecimento. Então você vai conhecer um pouco do avivamento da Rua Azusa, que é o início do movimento chamado pentecostal ou movimento pentecostal moderno. Conhecer um pouquinho da história por trás desse movimento, os principais acontecimentos e o porquê esse nome pentecostal. Espero que você goste do vídeo, deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. William Seymour e a Rua Azusa. Muitas igrejas têm orado para um Pentecoste, e o Pentecoste veio. A pergunta agora é, será que elas aceitarão? Deus respondeu de uma forma que elas não procuraram. Ele veio de uma forma humilde, como no passado, nascido em uma manjedoura. The Apostolic Faith, setembro de 1906. Agora só uma palavra relativa ao irmão Seymour, que é o líder do movimento Debaixo de Deus. Ele é o homem mais manso que eu já encontrei. Ele caminha e conversa com Deus. O poder dele está na sua fraqueza. Ele parece manter uma dependência desamparada em Deus, que você sente o amor e o poder toda vez que você chegar perto dele. H.W. Durham, The Apostolic Faith, fevereiro em março de 1907. O avivamento da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, tem marcado profundamente o cristianismo dos últimos 100 anos. Hoje, dos 160 milhões de cristãos protestantes e evangélicos no mundo, 600 milhões pertencem às igrejas que foram diretamente influenciadas pelo avivamento da Rua Azusa, pentecostais, carismáticos, terceira onda e outras coisas. O início do avivamento começou com o ministério de Charles Fox Farfan, sobre quem eu vou fazer um vídeo mais à frente. Em 1898, Farfan abriu um ministério, incluindo uma escola bíblica, na cidade de Topeka, Kansas. Depois de estudar o livro de Atos, os alunos da escola começaram a buscar o batismo no Espírito Santo. Para quem não está entendendo, eles queriam reproduzir o que aconteceu em Atos 2. Os discípulos reunidos, orando, em comunhão, depois veio sobre eles o revestimento de poder e começaram a falar o quê? Em outras línguas. E no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna, Agnes Osman, recebeu o batismo, com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas, ou línguas estrangeiras, né? Estranhas para quem ouve. Nos dias seguintes, outros alunos e o próprio Farfan também receberam a experiência e falaram em línguas. Nesta época, as igrejas Holiness, santidade, né? A palavra santidade, descendentes da igreja metodista, ou do movimento de santidade, ensinaram que o batismo no Espírito Santo, a chamada segunda bênção, significa uma santificação e não uma experiência de capacitação de poder sobrenatural. Então, naquele tempo já tinha essa visão, uma visão mais antiga, de que o batismo no Espírito Santo estava ligado a uma vida de santidade. A pessoa era constrangida internamente e mostrava exteriormente a sua vida de santidade. Já para os pentecostais, não, eles começaram, essa visão nova que começou a surgir naquele tempo, eles estavam buscando uma reprodução de Atos 2, reunindo e orando em comunhão, ser revestido de poder, e o sinal disso é o falar em línguas. Porque naquele tempo existia a visão majoritária entre as igrejas, que era o cessacionismo, que é o quê? A visão de que muitos dos dons no período da igreja primitiva, né, que é descrito no Novo Testamento, principalmente em Atos, aqueles dons cessaram juntamente com a morte dos apóstolos. Então aqueles dons eram apenas para atestar que os apóstolos foram enviados por Deus e através deles eram feitos prodígios, sinais e maravilhas, que estão esses dons incluídos. Então, nessa visão cessacionista que vem de muito tempo, desde a Reforma Protestante até o final do século XIX, era a visão predominante. E depois começou a surgir essa nova visão que eu estou explicando aqui agora, que na verdade os dons continuam vigentes na igreja e que através do batismo do Espírito Santo a pessoa ativa nele os dons do Espírito Santo, incluindo o primeiro, que é o dom de línguas. Nesta época, as igrejas Holiness, santidade, como eu falei, descendentes da igreja metodista, ensinaram que o batismo no Espírito Santo
A chamada segunda bênção significava uma santificação, como eu acabei de explicar, e não uma experiência de capacitação do poder sobrenatural. Os dons do Espírito Santo, tais como falar em línguas estranhas ou línguas estrangeiras, não fizeram parte da sua teologia do batismo no Espírito Santo. A mensagem de Farfã, porém, foi que o batismo no Espírito Santo deve ser acompanhado com o sinal miraculoso de falar em línguas. Então Farfã começou a surgir com essa nova interpretação. Farfã, com seu pequeno grupo de alunos e obreiros, começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e também iniciou um jornal chamado The Apostolic Faith, a Fé Apostólica. Em janeiro de 1906, ele abriu uma outra escola bíblica na cidade de Houston, Texas. Um dos alunos desta escola foi William Seymour. Nascido em 1870, filho de ex-escravos, Seymour estava pastoreando uma pequena igreja Holiness na cidade e já estava orando 5 horas por dia para poder receber a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Lembrando que William Seymour era negro, filho de ex-escravos. Seymour enfrentou as leis de segregação racial da época para poder frequentar a escola. Ele não foi autorizado a ficar na sala de aula com os alunos brancos, sendo obrigado a assistir às aulas do corredor. Seymour também não pôde orar nem receber oração com os outros alunos e, consequentemente, não recebeu o batismo no Espírito Santo na escola, mesmo concordando com a mensagem. Uma pequena congregação Holiness da cidade de Los Angeles ouviu sobre Seymour e o chamou para ministrar na sua igreja. Mas quando ele chegou e pregou sobre o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas, Seymour logo foi excluído daquela congregação, porque era uma visão muito nova e, vamos dizer assim, escandalosa para a época. Sozinho na cidade de Los Angeles, sem sustento financeiro nem a passagem para poder voltar para Houston, Seymour foi hospedado por Edward Lee, um membro daquela igreja, e mais tarde por Richard Asbury. Seymour ficou em oração, aumentando seu tempo diário de oração para 7 horas por dia, pedindo que Deus lhe desse aquilo que Farfã pregou, o verdadeiro Espírito Santo e fogo, com línguas e o amor e o poder de Deus, como os apóstolos tiveram. Uma reunião de oração começou na casa da família Asbury, na rua Bonnie Bray, número 214. O grupo levantou uma oferta para poder trazer Lucy Ferro, amiga de Seymour, que já tinha recebido o batismo do Espírito Santo da cidade de Houston. Quando ela chegou, Ferro orou para Edward Lee, que caiu no chão e começou a falar em línguas estranhas. Naquela mesma noite, em 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu na reunião de oração da rua Bonnie Bray, e a maioria das pessoas presentes começaram a falar em línguas. Johnny Moore, que mais tarde se casou com Jenny Moore, que mais tarde se casou com William Seymour, começou a cantar e tocar o piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar. A partir desta noite, a casa da rua Bonnie ficou lotado com pessoas buscando o batismo do Espírito Santo. Dentro de poucos dias, o próprio Seymour também recebeu o batismo e o dom de línguas. Uma testemunha das reuniões da rua Bonnie Bray disse: eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus, e a cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá e até as fundações da casa cederam, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias havia muitas pessoas que receberam o batismo. Os doentes foram curados e os pecadores foram salvos assim que eles entraram. Sabendo que a casa da rua Bonnie Bray estava ficando pequena demais para as multidões, Seymour e outros procuravam um lugar para se reunir. Eles acharam um prédio na rua Azusa, número 312, que tinha sido uma igreja metodista episcopal, mas, depois de ser danificado num incêndio, foi utilizado como estábulo e depósito. Depois de tirar os escombros e construir um púlpito de 2 caixas de madeira e bancos de tábuas, o primeiro culto foi realizado na rua Azusa no dia 14 de abril de 1906. Muitos cristãos na cidade de Los Angeles e cidades vizinhas já estavam esperando por um avivamento. Frank Bethlehem e outros estiveram pregando e intercedendo por um avivamento como aquilo que Deus estava derramando sobre o país de Gales. E vou fazer um vídeo também sobre esse acontecimento, um grande acontecimento no país de Gales.
Num folheto escrito em novembro de 1905, Bertman escreveu: "A correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. O espírito do avivamento está chegando. Dirigido pelo sopro de Deus, o Espírito Santo, as nuvens estão se juntando rapidamente, carregadas com uma poderosa chuva, cuja precipitação demorará apenas um pouco mais. Heróis se levantarão da poeira da obscuridade e das circunstâncias desprezadas, cujos nomes serão escritos nas páginas eternas da fama celestial. O Espírito está pairando novamente sobre a nossa terra, como no amanhecer da criação, e o decreto de Deus saía: haja luz." O pastor da primeira igreja batista, Joseph Smale, visitou o avivamento em Gales, e reuniões de avivamento continuavam para alguns meses na sua igreja, até que ele foi demitido pela liderança. Bertman escreveu e recebeu certas cartas de Evan Roberts, o líder do avivamento de Gales. Mas o avivamento começou com um pequeno grupo de oração dirigido por Seymour. Depois de visitar a reunião da rua Bonnie Bray, Bertman escreveu: "Havia um espírito geral de humildade manifesto na reunião. Eles estavam apaixonados por Deus. Evidentemente o Senhor tinha achado a pequena companhia, ao lado de fora como sempre, através de quem ele poderia operar. Não havia uma missão no país onde isso poderia ser feito. Todos estavam nas mãos de homens. O Espírito não podia operar. Outros mais pretensiosos tinham falhado. Aquilo que é estimado por homem foi passado mais uma vez, e o Espírito nasceu novamente num estábulo humilde, por fora dos estabelecimentos eclesiásticos, como sempre. Interesse nas reuniões da Rua Azusa aumentou depois do terrível terremoto do dia 18 de abril, que destruiu a cidade vizinha de São Francisco. Duras críticas das reuniões nos jornais da cidade também ajudavam a espalhar a notícia do avivamento." Como no avivamento de Gales, as reuniões não foram dirigidas de acordo com uma programação, mas foram compostas de orações, testemunhos e cânticos espontâneos. No Jornal da Missão, também chamado The Apostolic Faith, temos a seguinte descrição dos cultos: "As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa, e desde então as multidões estão vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 ou 22 horas. E às vezes vão até as 2 ou 3 horas da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos do poder de Deus. As pessoas estão buscando no altar 3 vezes por dia, e fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com os que estão buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas, e batizadas com o Espírito Santo, e curadas de todos os tipos de enfermidade. Muitos estão falando em novas línguas, e alguns estão indo para campos missionários com o dom de línguas. Estamos buscando mais do poder de Deus." Frank Bertman também escreveu sobre os cultos na Rua Azusa. O irmão Seymour normalmente se sentou atrás de 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele acostumava manter sua cabeça dentro da caixa de cima durante a reunião, em oração. Não havia nenhum orgulho lá. Os cultos continuavam quase sem parar. Almas sedentas poderiam ser encontradas debaixo do poder quase qualquer hora, da noite ou do dia. O lugar nunca estava fechado nem vazio. As pessoas vieram para conhecer Deus. Ele sempre estava lá. Consequentemente, foi uma reunião contínua. A reunião não dependeu do líder humano. Naquele velho prédio, com suas vigas baixas e chão de barro, Deus despedaçou homens e mulheres fortes e os juntou novamente, para a sua glória. Era um processo tremendo de revisão. O orgulho e a autoasserção, o ego e a autoestima não podiam sobreviver lá. O ego religioso pregou seu próprio sermão funerário rapidamente. Nenhum assunto ou sermão foi anunciado de antemão, e não houve nenhum pregador especial por tal hora. Ninguém soube o que poderia acontecer, o que Deus faria. Tudo foi espontâneo, ordenado pelo Espírito. Nós quisemos ouvir de Deus, através de qualquer um que Ele poderia usar para falar. Nós tivemos nenhum respeito das pessoas. O rico educado foi igual ao pobre ignorante, e encontrou uma morte muito mais difícil para morrer. Nós reconhecemos somente a Deus. Todos foram iguais. Nenhuma carne poderia se gloriar na presença dele. Ele não pôde usar
opiniático. Essas foram reuniões do Espírito Santo, conduzidas por Deus. Teve que começar num ambiente pobre para manter o elemento egoísta humano ao lado de fora. Todos entraram juntos em humildade, aos pés dele de Deus no caso. Notícias sobre as reuniões na Rua Azusa começaram a se espalhar, e multidões vieram para poder experimentar aquilo que estava acontecendo. Além daqueles que vieram dos Estados Unidos e do Canadá, missionários em outros países ouviram sobre o avivamento e visitaram a humilde missão. A mensagem e a experiência pentecostal foi levada para as nações. Novas missões e igrejas pentecostais foram estabelecidas e algumas denominações Holiness se tornaram igrejas pentecostais. Em apenas 2 anos, o movimento foi estabelecido em 50 nações e em todas as cidades dos Estados Unidos, com mais de 3.000 habitantes. A influência da missão da Rua Azusa começou a diminuir à medida que outras missões e igrejas abraçaram a mensagem e a experiência do batismo no Espírito Santo. Uma visita de Charles Farfan à missão em outubro de 1906 resultou em divisão e o estabelecimento de uma missão rival. Farfan não se conformava com a integração racial do movimento e criticou as manifestações que ele viu nas reuniões. Então ele tinha esse detalhe negativo sobre a personalidade dele, o Farfan. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele melhor. Em setembro de 1906, a missão da Rua Azusa lançou o jornal The Apostolic Faith, que foi muito usado para espalhar a mensagem pentecostal, e continuou até maio de 1908, quando a mala direta do jornal foi evidentemente transferida para a cidade de Portland, assim efetivamente isolando a missão de seus mantenedores. O avivamento da Rua Azusa durou apenas 3 anos, mas foi instrumental na criação do movimento pentecostal, que é o maior segmento de igreja evangélica hoje. William H. Durham recebeu seu batismo no Espírito Santo em Azusa, formando missionários na sua igreja em Chicago, como E. N. Bill, fundador da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, ou Daniel Berg, né? O famoso Daniel Berg, e Luigi Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil, que depois foi se tornando uma seita com o passar do tempo. E é isso, pessoal. Aqui está a fonte bibliográfica, né, das informações desse vídeo. Você pode conferir. Aqui está o site. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um pouco da história sobre por trás do movimento pentecostal. E daí, o porquê esse nome pentecostal, igrejas pentecostais. Porque a partir desse movimento, ele influenciou muito as igrejas que depois foram se tornar chamadas igrejas pentecostais, né, de várias nomenclaturas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo. Deixa a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixe o seu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando dessa série, desse vídeo. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.